Meu nome é Paulo Buquerque, eu sou diretor-chefe da Combato. A Combato hoje é responsável pelo treinamento de tropas de elite, de forças especiais e pelo treinamento dos guarda-costas que protegem as maiores celebridades da televisão e as maiores autoridades do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso curso. O Combato oferece a você, cidadão comum, a oportunidade de ser o seu próprio guarda-costas e também o protetor de sua família. O guarda-costas precisa conhecer a leitura corporal para poder prever as atitudes de um possível agressor, saber usar armamentos, saber a hora e a forma certa de retirar o seu cliente de um local no qual ele esteja em risco, e a hora certa para agir, bem como ter conhecimentos profundos de autodefesa, saber direção ofensiva, direção defensiva, proteção patrimonial, saber avaliar os riscos, conhecer a emergência pré-hospitalar e tudo o mais que for necessário para que o VIP chegue seguro em casa. Neste curso, vamos abordar primeiramente algumas situações de defesa pessoal e depois uma parte teórica. A história da humanidade está repleta de guarda-costas. Os samurais eram os protetores dos daimyos, os senhores feudais do Japão. A guarda pretoriana protegia os césares do Império Romano. Os guarda-costas sempre foram uma força invisível que protegeu pessoas importantes, sejam celebridades, políticos ou executivos. Nos dias de hoje, com a violência como está, todos precisam de guarda-costas, mas poucos poderiam pagar por um. O treinamento em Combato dará a você todas as habilidades para que você possa proteger a si mesmo, a sua família ou mesmo seus amigos. Uma solução dada para a segurança de um país não é, necessariamente, a solução que deve ser dada em outra nação. Cada país é diferente do outro. Cada povo é diferente. Da mesma forma, a violência é diferente. No Japão, assaltos de rua e assassinatos são raríssimos, mas o índice de suicídio é bem alto, principalmente entre estudantes. Em Israel, o número de assaltos é próximo a zero e o número de assassinatos é baixo, mas as ações terroristas são em grande número. Nos Estados Unidos da América, crimes raciais são muito comuns. São países com diferenças tão grandes para o Brasil que realmente fica difícil utilizar uma solução importada para o nosso caso. Nós temos que aprender a lidar com qualquer oponente, não importa o quão forte ele seja, o quão alto ele seja ou quantos eles sejam. Na rua, não existe categoria de peso. Com certeza, quem for lhe atacar é maior do que você, mais alto, está armado ou talvez seja um grupo de pessoas. De outra forma, o inimigo não teria coragem nem capacidade para lhe atacar. Só que quando você pratica artes marciais esportivas, o seu adversário é sempre um adversário em iguais condições. Isso é irreal. E se você estiver preparado apenas para o que é irreal, você está morto. Na rua, a realidade é cruel. Todo mundo sabe que a melhor defesa é o ataque. E também todo mundo sabe que quem bate primeiro ganha a briga. No entanto,
A maioria das artes marciais ignora essas regras fundamentais, como se o inimigo fosse respeitar algum tipo de código de ética. Defesas não ganham brigas. Esquivas não ganham brigas. O que ganham brigas são os ataques. Lembre-se disso sempre. Existe uma imensa diferença entre adversários e inimigos. Adversários se respeitam mutuamente, inimigos não. Por isso, quem lhe ameaça com uma faca não é um adversário, mas sim um inimigo. Por mais que as artes marciais se esforcem, nenhuma situação em uma academia vai ser realmente parecida com uma situação na rua. Não existe surpresa, não existe o jorro de adrenalina no sangue, não existe a visão de túnel, medo, nada da parte psicológica que afeta o rendimento dos lutadores na rua. Por isso, nós usamos uma psicologia bem diferente no treinamento. Para saber como é, os interessados têm que se matricular em uma unidade de combate e aprender. Não há outra forma. Instinto é muito importante. Se uma pessoa parece estranha para você, pelo seu jeito ou pelas suas atitudes, afaste-se dela. Não arrisque. Quem faz combate não arrisca e sabe usar o instinto como arma de preservação. Nas ruas, existem dois tipos de pessoas, vítimas ou predadores. Se você se parece com uma vítima, andando, olhando para o chão, andando nervoso, logo vai atrair predadores. Mantenha confiança, olhando para frente. Marginais sempre escolhem um cidadão aparentemente mais frágil para ser a vítima, pois procuram um alvo mais fácil. Marginais são sempre muito covardes. O seu maior inimigo, sem dúvida, pode ser você mesmo. Existem vários sentimentos que podem lhe colocar em uma armadilha. O maior deles, sem dúvida, é o espírito de negação. Aquele sentimento que diz para nós que nada vai acontecer de errado, ou as desgraças só acontecem com os outros, etc. A violência pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, comigo, com você. Por isso, devemos estar preparados e também ensinar à nossa família a filosofia do combate. Em filmes de artes marciais, é muito comum se ver o herói no centro, brigando contra 20 oponentes e derrubando todos eles com um soco cada um. Bem, espero que você já tenha a capacidade de perceber que isso é apenas fantasia. Em uma situação real,
tente fugir o mais rápido possível. Se for necessário enfrentá-los, use um armamento qualquer contra o maior dos oponentes, ou talvez contra o líder. Assim como os cães, os bandidos perdem a orientação e a moral quando o líder ou o maior do grupo cai. Mas focalize em fugir, não focalize em enfrentá-los. Não reaja a assaltos. Evite os assaltos simplesmente prevendo as atitudes das pessoas nas ruas, procurando andar por locais públicos e iluminados, procurando andar acompanhado. Isso diminui a chance do crime ocorrer, mas não elimina. Se você ver um assalto na rua, não fique parado. Tente chamar atenção para todos que está havendo um assalto e também ligue para a polícia. De uma forma geral, os bandidos gostam de agir discretamente. Nessa situação, é quase certo que eles fujam. Uma das exceções à ideia de que o bandido prefere a discrição é o assalto ao banco, na qual, por ser um local fechado, é necessário infundir o terror em todas as pessoas no ambiente, para impedir uma reação. Existe também a hipótese do uso de drogas excitantes, como cocaína ou crack, que permitem ao meliante bloquear qualquer tipo de reação sem pensar com lógica. Denuncie assaltantes e estupradores, qualquer tipo de meliante. Faça a sua tarefa como cidadão. Ligue sempre para a polícia.
Sequestro e sequestro relâmpago representam um risco para todos, independente do nível financeiro. A população em geral acredita que apenas pessoas de excelente poder aquisitivo são sequestradas. Nada mais longe da verdade. Qualquer pessoa de classe média pode ser vítima de sequestro. Só que os bandidos cobram valores menores, os quais podem ser resgatados mais rapidamente. Daí o risco. Em muitos casos, várias vítimas de sequestro ficam presas em um mesmo cativeiro. Se ele apontarem uma arma para eles sequestrarem, não reaja, em nenhuma hipótese. Além disso, instrua sua família previamente a alertar a polícia, porém discretamente, fora do telefone, pois pode estar grampeado. Confie na polícia, mas não nos bandidos. Os policiais são profissionais e recuperam dezenas de sequestrados todos os anos. Existem várias medidas simples que devem ser feitas para evitar um sequestro. Primeiro, evitar que pessoas da sua casa fiquem comentando sobre o ritmo da residência, sobre os bens materiais que possuem, sobre datas de viagens. É muito comum o bandido saber sobre a vítima através de um ex-empregado, de um parente ou até mesmo da cabeleireira da esposa da vítima. Segundo, não fazer sempre o mesmo caminho, nem sair na mesma hora, especialmente quando estiver saindo para o colégio ou para o trabalho. Terceiro, não responder a questionários ou perguntas quaisquer sem saber se o pesquisador é autêntico. Peça sempre a identificação. Da mesma forma, não responda a pesquisas por telefone. Imaginar que mulheres, crianças e pessoas de idade vão utilizar as mesmas técnicas que um homem adulto utiliza para se defender é muita ingenuidade da maioria dos instrutores de defesa pessoal. Primeiro, porque as agressões que esses grupos sofrem são completamente diferentes. É possível que um depravado queira estuprar uma criança ou uma mulher, mas é pouquíssimo provável que isso aconteça com um homem adulto. Além disso, imaginar que as mulheres ou crianças vão ter a mesma capacidade de reagir com o homem adulto também é um erro. Por isso é que temos uma combinação de técnicas bem diferentes para cada tipo de pessoa. Muitas mulheres acham que estupradores são sempre pessoas desconhecidas